Hello there, Mandalorianos e Mandalorianas! Desde sua aparente morte em Vingança do Sith, muitos fãs criaram teorias sobre Mace Windu ter sobrevivido à sua queda em Coruscant. E recentemente tivemos alguns rumores que podem apontar para uma possível volta do Mestre Jedi. Portanto, no vídeo de hoje iremos debater se Mace Windu está vivo. Aparentemente, o ator Samuel L. Jackson diz que sim. Em um duelo contra Darth Sidious, Mace Windu conseguiu vencê-lo e conter seus relâmpagos da força. Porém, o Jedi decidiu eliminar o Lord Sith antes que pudesse ser julgado e condenado, afirmando que ele era perigoso demais para continuar vivo. Anakin Skywalker, que via em Darth Sidious sua única saída para salvar sua amada Padme, acabou sucumbindo ao lado sombrio e cortando a mão de Windu. Aproveitando a deixa, Palpatine o eletrocutou com seus raios e o arremessou pela janela com a força, fazendo com que Windu caísse de uma altura vertiginosa. Desde então, ficou estabelecido que o Mestre Jedi teria sofrido uma morte bem morrida. Porém, ao longo dos 17 anos após o lançamento do filme, o ator Samuel L. Jackson, que interpretou o personagem, chegou a dar algumas declarações e teorias próprias que indicariam o contrário. Em um post no Twitter em 2016, Jackson diz que a ideia de matar Mace Windu partiu de George Lucas e acaba dando a sua própria visão sobre o destino do personagem. As in most Star Wars movies, it was George Lucas' idea to kill Mace Windu. He said he killed all these important characters and all these other movies leading up to that, and said the only person left to kill that would mean anything in Episode 3 would be me. I was trying to figure out, really? Can't you just like injure me and whatever? But in my mind, I'm not dead. Jedis can fall incredibly high distances and not die. Ele reforçou esse pensamento um ano depois, durante sua participação na Star Wars Celebration de 2017. And while you're all sitting there, I know you're all in my corner on this. We know Jedis can fall from incredible heights and survive. So apparently, I am not dead. Yes, I have two appendages right now, but we know the long and rich history of Star Wars characters reappearing with new appendages and being stronger and better than they ever were. Mace Windu is awaiting his return. Let's make it happen. Kathy, you're sitting right there. I know you know what to do. All you gotta do is say the word. See you soon. On screen, I hope. Jackson, que não é bobo nem nada, já conseguiu a incrível façanha de adicionar uma cor de sabre de luz no cânone da franquia, simplesmente por pedir a George Lucas. Lembrando que até Ataque dos Clones, as únicas cores disponíveis eram azul, verde e vermelho, mas o ator conseguiu que seu personagem empunhasse um sabre roxo. O cara é brabo demais. E ele não parou por aí. Em uma entrevista ao Entertainment Weekly, Jackson revela que chegou a conversar com o próprio George Lucas sobre a possível sobrevivência de Windu. George disse tipo, por mim tudo bem, você pode estar vivo. Mas ele também apontou o que todos nós já estávamos pensando. George não tem mais nada a ver com isso. Ou seja, até George Lucas disse que não teria problemas com a volta do personagem. Porém, Lucas já não tem mais poder criativo sobre Star Wars, já que a franquia foi comprada pela Disney em 2012. Mas se você acha que isso desanimou o ator, achou errado, otário! Nas últimas semanas, Jackson começou uma verdadeira campanha para voltar ao papel, até recorrendo à atriz e diretora Bryce Dallas Howard, que chegou a dirigir alguns episódios de The Mandalorian e o livro de Boba Fett, para que ela mexesse uns pauzinhos e visse o que conseguiria fazer. It brought everybody back, Sam. What's going on? The Obi-Wan trailer just dropped the other day. Is Mace Windu, he's alive with one hand. Somewhere. Yeah, somewhere. There's a huge history of people with one hand returning in Star Wars. I asked, the only person I've ever said that to about coming back was Bryce Dallas Howard, because I just did a movie with her, and she directs episodes of The Mandalorian and stuff. So you think you might be able to hook a brother up? I mean, you like me, right? And she's like, I love you, you're amazing. Put me back in this. Put me back in the game, I'm ready. Put me in, coach, I'm ready.
Esse trecho da entrevista de Samuel L. Jackson para o jornalista Josh Horowitz foi compartilhado pela própria Bryce Dallas Howard em seu Twitter, o que dá ainda mais força para esse rumor. Lembrando que em setembro do ano passado, o site Full Circle Cinema escreveu um artigo sobre um rumor de que a Lucasfilm estaria trabalhando em um projeto solo sobre Mace Windu, contando com a volta de Jackson e um novo ator para viver a versão mais nova do personagem e mostrar suas origens. E se você tá curtindo esse vídeo, então deixa aquele like para ajudar o canal a atingir mais fãs de Star Wars, e se é novo por aqui, se inscreva no canal para ver mais vídeos como esse. E eu vou confessar para você que até agora eu tinha zero expectativas para um possível retorno de Mace Windu às telas. Para mim, ele realmente tinha morrido no episódio 3 e cumprido seu papel dentro da história. Mas depois de ver todo esse alvoroço e parar bem para pensar, eu acho que realmente existem chances de vermos o Mestre Jedi e seu sabre roxo de volta a alguma série da franquia. A morte raramente é um problema dentro de Star Wars. Darth Maul foi cortado pela metade, jogado no abismo e mesmo assim conseguiu sobreviver. E Palpatine também foi jogado em um poço e explodiu junto com a Estrela da Morte. E bom, você lembra muito bem o que aconteceu, né? Pode falar o nome do seu pra gente? Irineu, você não sabe nem eu. O que eu quero dizer é que Star Wars vira e mexe tem essas situações onde a gente precisa daquela relevada e não levar tão a sério. E esses retornos do além podem sim ser positivos. O próprio Darth Maul, por exemplo, ele era um vilão meio figurante pela maior parte de Ameaça Fantasma, teve 3 ou 4 falas, e aí, claro, teve um dos melhores duelos da franquia e morreu. A série The Clone Wars o ressuscitou e o transformou em um dos vilões mais adorados da saga, com muito mais profundidade, com motivações interessantes, diálogos memoráveis, memes maravilhosos, com um arco narrativo bem desenvolvido e um final emocionante. Claro, tivemos um outro exemplo bem ruim recentemente, com a volta bem mal explicada do Palpatine, que no final acabou dando uma diminuída no impacto do arco dele na trilogia clássica. Então com certeza essa é uma questão delicada. Como o próprio Samuel L. Jackson comentou, já vimos diversos personagens sobrevivendo a quedas gigantescas e substituindo membros amputados por próteses. E ainda tem o fato de que os Jedi são conhecidos por poder saltar a alturas grandes sem sofrer danos, graças às suas habilidades na força. Eu acho que se fossem trazer Mace Windu de volta, precisaria ter uma história interessante para contar, intercalando flashbacks de sua versão mais jovem e contando sua história de origem, que é muito boa, e mostrando também ele atualmente, como ele sobreviveu e qual será o seu novo propósito. O único problema é que eles acabaram de fazer exatamente isso com o livro de Boba Fett, então poderia ficar bem repetitivo. Ainda mais que muita gente não curtiu o excesso de flashbacks na série, mas existe uma história que seria muito interessante de vermos. Mace Windu foi responsável pela morte de Jango Fett, o pai de Boba, e nós sabemos que o ex-caçador de recompensas nunca conseguiu superar esse trauma, então poderíamos acompanhar Boba Fett descobrindo que Mace Windu está vivo e buscando sua vingança em uma segunda temporada de O Livro de Boba Fett, ou quem sabe uma aparição do Mestre Jedi na terceira temporada de The Mandalorian, ajudando a treinar o Mando com Darksaber ou algo do tipo. Enfim, eu não queria um retorno do Mace Windu, até porque eu sempre achei ele um cara muito ranzinza e meio chatão, mas eu amo o Samuel L. Jackson e ficaria muito feliz de ver seu retorno para Star Wars, desde que eles consigam contar uma história interessante e que vale a pena. E aí, gostaria de ver Mace Windu de volta? Então comenta aqui embaixo, não esquece de deixar aquele like, e se quiser ver mais vídeos de Star Wars, espera que vão aparecer algumas sugestões aqui na tela. Como sempre, muito obrigado e até a próxima. This is the way.